A graça e a paz, queridos irmãos. Como é bom meditarmos na palavra do Senhor e nos edificarmos mutuamente. O tema que eu queria meditar com vocês dessa vez chama-se reconciliação. Interessante, não é? Talvez você já tenha ouvido essa mesma palavra falando sobre duas pessoas que estavam em inimizade e houve alguém que ajudou no processo de reconciliação, ou seja, de reaproximação. E é disso mesmo que eu estou falando. Mas eu estou dizendo do relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus. Pois a palavra do Senhor diz que Deus nos criou para termos relacionamentos de filho, um relacionamento de amor. Mas o primeiro casal, Adão e Eva, eles tendo livre-arbítrio, fizeram uma escolha errada, viver uma vida independente de Deus. E com isso acabaram pecando, ou seja, saindo do propósito pelo qual foi criado. E a Bíblia diz que o pecado ele nos traz separação. Um Deus santo, um Deus justo, ele não pode se relacionar com o pecado. Deus ele ama o pecador, mas o pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas Deus, como um Deus de amor, ele vai em busca desse homem perdido. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, vai dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O interessante disso tudo que nós vamos ver que o Senhor estava reconciliando. O próprio Deus preparou todas as coisas. Ou seja, o processo de reconciliação entre Deus e o homem é através de Jesus Cristo. Outro texto também interessante, nós vemos Cristo indo ao encontro do homem, pois o homem cego pelo pecado não consegue encontrar a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, nós vamos ver Paulo dizendo sobre um fato muito importante, Cristo indo em busca do homem. Ele diz assim, que Cristo, sendo em forma de Deus, ou sendo o próprio Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, servo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ponto importante a se pensar. A humilhação de Cristo não começa com a cruz, não. A humilhação de Cristo é o próprio Cristo nascendo como homem, esvaziando a si mesmo e indo em busca do pecador. Mas lembre que através da morte de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo. Outro ponto importante é que o caminho através de Cristo foi aberto. Em Marcos capítulo 15, versículo 37 ao 39, nós vamos ver o evangelista narrando que quando Cristo, ele deu o brado na cruz, dizendo, Pai, está consumado. Houve vários sinais, o céu escureceu, as rochas se fenderam, mas no templo houve um sinal importante. Vai dizer a palavra de Deus que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E esse véu é que fazia a separação entre o lugar santo, onde os homens não podiam ter acesso, a não ser o sumo sacerdote. Mas agora a carne de Cristo rasgada na cruz, a reconciliação por meio de Jesus Cristo, ela nos dá acesso à presença de Deus. Mas um ponto a ser observado é que o véu rasgou-se de alto a baixo. Não foi o homem que
conquistou isso por obras ou por ofertas, não. De alto a baixo, Deus, através de Cristo, alcançando o pecador e reconciliando consigo mesmo. Outro ponto importante a se observar, lá em Filipenses 2 diz que o nome de Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, o nome a qual um dia toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Ele é o Senhor. Então, Cristo é o único caminho para a reconciliação entre Deus e o homem. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, vai dizer que em nenhum outro nome há dado, pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo, o nosso Senhor. E a pergunta é essa: nós temos conhecido e reconhecido Jesus Cristo como o Salvador? Tem um louvor que eu gosto muito que diz que muitos querem as suas mãos. Às vezes nós entendemos e queremos aquilo que Ele tem para nos dar, mas o melhor de Deus foi dado, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Finalizando essa mensagem, nós vamos entender que Jesus, Ele disse em João 16, versículos 7 e 8, Ele disse que Ele não deixaria a sua igreja órfã, mas Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. E Ele vai dizer que quando o Espírito Santo viesse, Ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você tem visto a sua real condição, se eu tenho visto a minha real condição, que de mim mesmo eu não posso reconciliar-me com Deus, mas que Deus, através de Cristo, me reconciliou, pode ter certeza que é o Espírito Santo nos convencendo do nosso pecado, da justiça de Deus e do juízo que há de vir sobre a terra. Então, a última pergunta é: qual tem sido nossa resposta para o chamado de Deus? Como nós temos respondido a esse chamado de Deus? Então, lembre sempre o que o apóstolo Paulo nos ensinou, que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a palavra do Senhor também nos ensina que se com o seu coração crer e com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, seremos salvos. Então eu espero em Deus que nós tenhamos uma revelação do Espírito, entendendo que só Cristo é o Salvador. E eu queria orar com vocês para terminar esse momento. Senhor Deus, sei que Teu Espírito fala mediante a Tua palavra. E eu oro em nome de Jesus, Senhor, aonde há um coração arrependido, que entendeu a mensagem, que vivemos mal, muitas vezes tendo coisas, mas dentro do nosso coração um vazio, clamando pelo Senhor. Senhor Deus, eu oro agora, em nome de Jesus Cristo, por pessoas que estão confessando o Senhor como Salvador, que o Senhor, em nome de Jesus, possa, através do Teu Espírito, trazer paz, Senhor, nesse coração, pelo poder do nome de Jesus. Deus nos abençoe sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.